seja, o rótulo nem sempre vale pelo produto. Outra informação equivocada, que a Umbanda prejudica as pessoas, né? Que a Umbanda faz trabalhos de magia para prejudicar as pessoas, que a Umbanda é uma religião pagã e uma religião de pessoas ignorantes. Isso é um preconceito muito grande, isso mostra que quando se faz esse tipo de afirmação, demonstra-se que não está entendendo, que ainda não leu, que ainda não pesquisou o trabalho da Umbanda no Brasil e as pessoas sérias que existem dentro desse trabalho, as pessoas que realizam uma atividade extremamente disciplinada, de caridade, de ajuda ao próximo. Dizer que dentro do centro de Umbanda as pessoas fazem trabalhos de magia para prejudicar os outros é um grande equívoco. Isso não é trabalho da Umbanda, isso é trabalho da Quimbanda, isso é trabalho de pessoas que mexem com magia negra, pessoas que querem fazer o mal para os outros em qualquer circunstância e se utilizam dos espíritos para isso. Uma coisa deve ser ressaltada: a Umbanda verdadeira, o trabalho dela é um trabalho de caridade. Ela não faz o mal a ninguém, né? E quando alguém se propõe, vai a um centro de Umbanda para pedir para um determinado espírito incorporado num médium, um guia, para que seja feito um trabalho para prejudicar alguém, automaticamente esse guia dá um puxão de orelha na pessoa. Essa pessoa recebe, ela, vamos dizer assim no português, ela leva um sabão para ela aprender a respeitar o ser humano, para ela aprender que ela precisa evoluir. Então, nesse aspecto, a Umbanda ela é muito séria quando se trata de questões de ordem moral, de conduta, de prejudicar ou de não prejudicar as pessoas. Agora, se na fachada está escrito Centro de Umbanda, mas lá dentro as pessoas não se comportam como verdadeiros umbandistas, então o problema não é da Umbanda, o problema são das pessoas que estão lá dentro se utilizando do nome da Umbanda para fazer o mal para os outros. É óbvio que nós nos diferenciamos, né, entre o espiritismo e entre a Umbanda. Existem algumas diferenças que são muito, aliás, elas são diferenças grandes, que são de metodologia de trabalho. Por exemplo, dentro da Umbanda, muitas vezes as desobsessões, os trabalhos de desobsessão, são utilizados com o elemento da força, né? Os espíritos usam a força para conter determinadas entidades do astral para que elas sejam impedidas de prosseguir nos seus intentos malignos. Esse tipo de atividade ele não é realizado nos trabalhos mediúnicos do centro espírita. O método de contenção de um espírito inferior ele é diferente. Na Umbanda, eles utilizam muito mesmo verdadeiras tropas de choque do mundo espiritual, que às vezes eles se utilizam muito da violência para a contenção de espíritos mais endurecidos. Na Umbanda existe a questão das oferendas materiais para determinadas entidades, né? Algumas entidades, como eles trabalham muito com as forças da natureza, eles se utilizam muito de elementos da natureza. Dentro da Umbanda existe toda uma ritualística onde você faz algumas oferendas. Embora já existam centros de Umbanda, terreiros de Umbanda, que não se utilizam mais de oferendas, não se utilizam mais do uso do charuto através dos guias incorporados, da bebida. Alguns centros já aboliram tudo isso. Mas ainda faz parte do ritual da Umbanda esse tipo de oferenda, muitas vezes para determinadas entidades, como se fosse uma barganha para o desmanche de determinados tipos de trabalho. Um outro ponto específico e importante é a questão do desenvolvimento mediúnico. O desenvolvimento mediúnico dentro da Umbanda e dentro do centro espírita, ele é diferente. Enquanto no centro espírita, a pessoa que tem uma mediunidade a ser trabalhada, ela inicia através de um processo de tratamento espiritual, de passes, né? Ela inicia através do estudo, da compreensão do fenômeno mediúnico, ou seja, de toda a parte teórica. Primeiro, na Umbanda, os médiuns são desenvolvidos de forma diferente, né? Em muitos terreiros de Umbanda, os médiuns são colocados para girar, são colocados para um desenvolvimento mediúnico, e em algumas situações, particularmente, eu acho que isso é forçado, porque nem todas as pessoas têm mediunidade a ser desenvolvida, e isso precisa ficar claro. Talvez falte justamente uma diretriz melhor, uma organização melhor para que isso não ocorra mais, embora, é o que eu diga, existam as exceções.
né? Existem as exceções. Existem centros que nós conhecemos onde o desenvolvimento mediúnico dentro da Umbanda, ele já está começando a passar por essa fase do conhecimento. O médium começa a estudar primeiro, a conhecer primeiro o processo da mediunidade, para depois ser conduzido ao desenvolvimento mediúnico propriamente dito. Mas mesmo assim a metodologia é diferente. A metodologia é diferente. O que nós constatamos é que não tem uma unidade, né? Eles não têm uma unidade, eles não têm uma espécie de padronização, né? Não que todos tenham que ser iguais, não é nada disso. Mas não existe ainda uma metodologia onde possa ser utilizada em todos os lugares. Isso a Umbanda carece um pouco ainda. E a falta de estudos é uma coisa que pega bastante na questão dos nossos irmãos umbandistas, embora existam as exceções, né? Conheço muitos companheiros de Umbanda que estudam muito, que leem muito. Hoje nós encontramos aí faculdades de teologia de Umbanda onde os médiuns estão estudando, as pessoas estão estudando, mas isso não é a regra. Isso não é a regra. Ao contrário de que dentro de um centro espírita organizado, a pessoa primeiro ela vai estudar, ela vai conhecer, ela vai fazer o tratamento espiritual. Primeiro, nós vamos ver se a pessoa realmente é médium, porque na maioria das vezes o que se manifesta nas pessoas não é mediunidade, é obsessão, que são coisas diferentes. Então, quando a gente falou dessas diferenças, por exemplo, quando se fala da questão do uso da força em alguns processos de doutrinação, de desobsessão, a força utilizada dentro de um trabalho espírita, ela vem de outra situação, né? Ela é uma força moral, ela é uma força mental, não existe o processo da agressão, a entidade ela é contida sim, mas não agredida. E isso às vezes acontece em trabalhos de Umbanda, onde as entidades às vezes tomam até surra. Nós não fazemos nenhum tipo de oferenda aos espíritos, oferenda de ordem material. A única coisa que nós oferecemos às entidades espirituais são as nossas vibrações e o compromisso nosso em buscar a nossa melhora. A melhor forma de nós oferecermos algo de bom aos espíritos é melhorando o nosso caráter, é melhorando a questão da nossa conduta. Essa é a nossa oferenda, ou seja, a única coisa que nós oferecemos a Deus é fazer com que o nosso coração cada dia mais fique limpo. O que é um processo demorado, que é um processo difícil, que é o chamado processo da reforma íntima. Mas esse é o nosso trabalho, essa é a nossa oferenda aos espíritos, a Deus, ou seja, é a questão da reforma interior, é o compromisso em se melhorar a cada dia. No desenvolvimento mediúnico do centro espírita, ele é feito de forma gradativa. A pessoa ela primeiro precisa saber o que é o espiritismo, ela precisa estudar a doutrina espírita, ela precisa conhecer a doutrina espírita para que ela seja um médium espírita e não simplesmente só um médium sem doutrina. Ela tem que ser um médium com doutrina, um médium doutrinado, para que amanhã ele não entre em situações que ele fala assim, poxa, eu não sabia que a coisa era assim. Por isso, o nosso processo começa primeiro pelo estudo, primeiro pelo trabalho de tratamento espiritual, de limpeza espiritual, vamos dizer assim, e do estudo, para depois, se for o caso, levar a pessoa ao desenvolvimento mediúnico. Algumas coisas interessantes que nós temos notado é o seguinte. Muitas pessoas que procuram, às vezes, um centro de Umbanda, dizem que foram orientados da seguinte forma. Me disseram que é trabalho feito, que alguém fez um trabalho para mim, para me prejudicar, para me trazer algum tipo de problema. Eu acho que essa é uma visão que precisa ser mudada. As pessoas precisam ver isso de uma forma um pouco diferente também. Não digo que não exista isso. Claro que existem pessoas que ainda insistem em praticar esse tipo de coisa. Eles se mancomunam, né, com entidades espirituais de baixa condição moral, pagam por isso o preço que o espírito pede para fazer o mal a outra. Claro que isso existe. Mas existe também a questão dos nossos karmas, existe também a questão da nossa conduta. Nem todos os nossos problemas, eles ocorrem porque alguém fez um trabalho para nós, porque alguém fez um trabalho de magia para nós, para nos prejudicar. Nós não podemos deixar de lado a questão dos nossos compromissos espirituais. Nós somos espíritos que trazemos compromissos de encarnações passadas. Nós trazemos situações que precisam ser analisadas, que precisam ser revistas. E isso faz com que a gente entre naquela situação do karma, da lei de ação e reação. Ou seja, nós vamos colher hoje o fruto do ontem. Então, nem sempre problemas que estão ocorrendo na vida de uma pessoa está relacionado a algum tipo de trabalho de magia que foi feito para ela.
E uma coisa importante, que isso ocorre até dentro de muitos núcleos ditos espíritas. Se você não resolver o seu problema com a mediunidade, se você não desenvolver sua mediunidade, você não será feliz. Olha, isso não é uma orientação, isso é um terrorismo que as pessoas acabam fazendo. Se você não desenvolver mediunidade, você não vai ser feliz. Seu problema é que você é médium. Em primeiro lugar, mediunidade ela não é problema. Segundo, a mediunidade ela é uma ferramenta, ela é um instrumento para que a gente possa auxiliar o nosso próximo, mas antes de auxiliar o nosso próximo, nós temos que auxiliar a nós mesmos. E a melhor maneira de nos auxiliar é nos conhecendo, é praticando a caridade, é fazendo o bem, é buscando se tornar um cidadão melhor a cada dia. Em primeiro lugar, porque nós não podemos oferecer aquilo que não temos, nós não podemos ajudar alguém se não temos condições. Então, se a mediunidade ela está no compromisso espiritual da pessoa, ela, em primeiro lugar, ela precisa ter a percepção de si própria. Ela, em primeiro lugar, ela precisa se conhecer, ela precisa saber o porquê que aquela mediunidade, o porquê que aquele trabalho, essa sensibilidade que ela traz, vai ajudar alguém. Se não ajudá-la em primeiro lugar, não vai ajudar aos outros. E o problema da pessoa não é porque ela é médium. O problema da pessoa é porque ela traz um compromisso de vidas passadas. Ela traz um karma, como é o problema de todos nós. Nós trazemos situações mal resolvidas lá atrás e que precisamos resolver agora. Agora, você está passando por esse problema porque você é médium. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A mediunidade é um instrumento neutro, que é oferecida à pessoa para que ela reveja tudo aquilo que ela fez e agora faça diferente. E agora ela promova uma mudança na sua vida, ajudando os outros a mudarem as suas vidas. Nessa situação, a mediunidade ela pode se tornar um grande instrumento de auxílio não só para o próximo, mas em primeiro lugar para o seu portador. Agora, o que nós não podemos é dizer para a pessoa que ela está com um problema porque ela é médium. Não, ela está com um problema porque ela traz uma dívida kármica, porque a lei de ação e reação a encontrou e agora está cobrando o seu espaço, está cobrando a sua dívida. E a pessoa precisa se conscientizar que, se ela veio com o compromisso da mediunidade, é através da mediunidade que ela vai desenvolver um trabalho, é através da mediunidade que ela vai fazer alguma coisa por ela e por alguém. Agora, não são todas as pessoas que trazem compromissos mediúnicos, porque se fossem todas as pessoas, então todo mundo era médium. Todo mundo teria que, de alguma forma, trazer algum compromisso com a mediunidade. Não é assim que as coisas acontecem. O fato de eu trazer compromissos de vidas passadas não significa que esse compromisso vai ser feito, ele vai ser realizado, ele vai ser trabalhado só com a mediunidade. As pessoas que vêm com a mediunidade de trabalho, a chamada mediunidade de prova, são poucas as pessoas que vêm com isso. A maioria de nós traz compromissos em outras áreas que não necessariamente inclui a mediunidade. Então nós não podemos afirmar para todas as pessoas que o problema delas é porque elas são médium. Uma coisa é importante nós falarmos. A pessoa que ouve vozes, que sente calafrios o tempo todo, aquela pessoa que tem pesadelos constantes, aquela pessoa que vê na sua casa manifestações estranhas, objetos que caem, que se quebram, televisão que liga e desliga sozinha, enfim, a pessoa ela tem sensação, ela vê vultos, a mente dela está perturbada, ela fica ouvindo coisas dentro da cabeça dela o tempo todo. Costuma-se dizer que essas pessoas são médiums. Essas pessoas não são médiums, essas pessoas estão obsediadas. É uma situação diferente. Nós não podemos esquecer que a obsessão é um forçamento de uma situação. E aí, se a pessoa tiver um pouco de sensibilidade, ela vai sentir isso de uma maneira mais intensa. Agora, isso não significa que a pessoa seja médium. O fenômeno eles são parecidos. Uma coisa pode levar a outra. O fato da pessoa sentir em maior ou menor grau a presença dos espíritos pode ser que ela seja médium. Mas não significa que seja uma médium ou um médium que vai atuar na área mediúnica. Porque, segundo Kardec, todos somos médiums. Mas o médium espírita é aquele que já vem com o compromisso, é aquele que sente em maior grau a questão da mediunidade. Porque em muitos casos, a pessoa, após o tratamento espiritual com passes, evangelho no lar, a água fluidificada, a pessoa faz essa série de tratamentos numa casa espírita idônea, melhora. Os sintomas passam. Por quê?
porque não se tratava de mediunidade. Se for mediunidade, ela vai continuar tendo percepções, ela vai continuar tendo visões de uma forma agora equilibrada por causa do tratamento. Nós não podemos afirmar que uma pessoa que traz esses sintomas é médium. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que buscar o conhecimento. Então a gente pode ver que na Umbanda nós temos os cultos materiais, né? Eles celebram casamentos, tem toda uma ritualística. Eles têm os paramentos deles, que são voltados muitas vezes para as próprias origens africanas, né? A cultura africana. Nós vamos ver aqui esse paramento é mais propriamente voltado ao candomblé. O uso de imagens, de velas, de pontos riscados, né? Tem todo um folclore envolvido. Quando a gente fala de pontos riscados, o que é o ponto riscado? O ponto riscado é o cartão de visitas da entidade espiritual, né? Então, cada entidade espiritual que se manifesta dentro de um terreiro de Umbanda, ela tem o seu ponto riscado. E esse ponto riscado seria o quê? O cartão de visitas da entidade. De acordo com a grafia que é utilizada, as pessoas sabem que se trata de tal entidade espiritual. A questão de centro forte e centro fraco. O Valentim Lorenzetti escreve um artigo no livro Caminhos de Libertação, onde ele detalha o que é o centro forte e o que é o centro fraco. Então, na verdade, as pessoas associam muito a eficiência de um tratamento mediúnico, de um tratamento espiritual, através do quê? Do barulho e da ostensividade. Então, porque lá na Umbanda eles tocam a atabaque, eles têm todo o ritual deles, tem todos os paramentos, o uso de velas e de incensos, a pessoa acha, aquilo impressiona, então acha que aquilo é um trabalho eficaz. E na verdade não se trata disso, não é a questão de lá ser um trabalho eficaz e dentro de um centro espírita onde nós não vemos imagens, não tem vela, não tem atabaque, não tem pessoas vestidas de branco dançando, enfim, a gente associa que um é forte porque tem toda uma ação ostensiva na sua ritualística, na sua maneira de agir, e o outro é fraco porque lá dentro as pessoas estão em silêncio, estão fazendo uma prece. As reuniões mediúnicas do centro espírita, elas são realizadas em caráter reservado, não tem a participação do público, a maneira do médium se manifestar é diferente, não tem todos os estertores, as manifestações ruidosas, né, o perfil da entidade, mas a manifestação dentro de um centro espírita ela é feita em silêncio, ela se processa num nível mental, aonde o próprio médium ele controla a situação, ele não permite os estertores físicos, as manifestações da personalidade nervosa, né, naquele momento. Então as pessoas associam, como lá no centro espírita não faz barulho, no centro de Umbanda faz barulho, o centro de Umbanda seria mais forte do que o centro espírita. Algumas pessoas acham que pelo fato do médium se chacoalhar mais, fazer mais coreografias na hora de uma incorporação, que o guia daquele médium ele é mais forte.